vamos ver que a doença renal crônica, ela é dividida em estágios, né? Do estágio 1 ao estágio 5. E aí, esse paciente, ele pode ser um portador de doença renal crônica e ainda não está em diálise, né? Que é uma confusão que muitas pessoas fazem. Porque acham que renal crônico é aquele que está em diálise. Mas não, nós temos pessoas nos estágios iniciais da doença que são portadores de doença renal crônica e não fazem diálise. Então, uma das principais causas de doença renal crônica no mundo, né, mundialmente, é o diabetes mellitus, em primeiro lugar, a hipertensão arterial em segundo, e em seguida as glomerulonefrites, tá? Inicialmente, aqui no Brasil, as pesquisas, né, o censo da SBN, que é feito todo ano, no Brasil, diferentemente do mundo, a primeira causa de doença renal crônica é a hipertensão arterial. E em seguida o diabetes. Né? A gente tem uma dúvida aí que essa primeira causa da hipertensão seja uma alteração, um erro no diagnóstico, na verdade, né? Porque nossos pacientes chegam, né, na diálise, a maioria das vezes eles não sabem nem que tinha doença renal crônica, eles chegam no pronto-socorro, caem de paraquedas, e aí descobre que tem uma doença renal e que vai precisar dialisar o resto da vida. E aí, nesse estágio, às vezes fica difícil fazer um diagnóstico, né, de qual foi a etiologia, né? De se foi uma hipertensão que levou a uma doença renal crônica ou se a hipertensão é uma consequência da doença renal crônica. Então, erroneamente, aqui no Brasil, as pessoas taxam como o renal crônico é hipertenso e não tem diagnóstico como uma nefroesclerose hipertensiva. Mas para você dizer que é uma nefroesclerose hipertensiva, tem-se critérios que muitas vezes são passados desapercebidamente. Bom, o estágio da doença renal crônica, como eu falei para vocês, sofreu uma atualização recentemente, né, pelo CADIGO de doença renal crônica, né? Então, fiquem atentos aí, que não foi o CADIGO de IRA, né? Então, a gente tem um CADIGO de doença renal crônica, em 2012, atualizou, né, o estadiamento da doença renal crônica. Antigamente, a gente tinha o estágio 0, tá? E agora eles tiraram o estágio 0, que eram pacientes que só tinham um risco aumentado para evoluir com doença renal crônica, assim como os hipertensos, diabéticos. E agora nós temos, começa a partir do grau 1 e vai até o grau 5. Tá? Associado ao estágio grau 1 ou grau 5, que leva em consideração a taxa de filtração glomerular, a gente tem ainda a subclassificação conforme o nível de albuminúria, né? Ele vai de A1 a A3. Então, no estágio 1, no grau 1, o paciente tem uma função renal normal, uma taxa de filtração glomerular normal, acima de 90, e aí ele pode ter albuminúria. E essa albuminúria vai ser no A1, se ele for menor que 30 miligramas, o A2 entre 30 e 300, e o A3 maior que 300. No grau 2, ele vai ter já uma redução, né, da filtração glomerular, e aí entre 90 e 60. O grau 3, houve uma subdivisão que também não existia antes nessa divisão anterior, né? Era somente grau 3, e eles subdividiram em grau 3A e 3B, porque eles viram que os pacientes que estão no estágio 3B, eles são muito sintomáticos, né? Eles se parecem muito mais com os pacientes do grau 4 do que com os pacientes do grau 3A. O grau 4 é quando já tem uma função aí entre 30 a 15, já é uma fase que nós chamamos de pré-dialítica, né? E o grau 5 já é o grau de falência renal, propriamente dita, né? Com clearance menor que 15. Esses pacientes, se forem diabéticos, né, eles vão iniciar diálise, né, uma taxa de filtração glomerular menor que 15, se for não diabético, uma taxa de filtração menor que 10. Bom, e aí por que a albuminúria veio associado aí com o clearance, né? Porque a albuminúria fala, né, diz muito a respeito de como que está a inflamação desse rim, como que está a atividade da doença renal crônica nesse rim.
Então, o paciente com maior proteinúria é um paciente que vai evoluir rapidamente para a diálise. Então, nada mais é do que algo para nos chamar a atenção que a gente precisa ter um controle preciso dessa albuminúria, né? Porque se a gente não controlar, ele vai passando aqui do verdinho para o amarelo, laranjado, e vai chegar na falência renal crônica, né? Propriamente dita. Bom, a fisiopatologia da doença renal crônica, assim, cada doença tem um mecanismo de ação, né? A nefropatia diabética é a hiperfiltração, toxicidade da glicose, a nefroesclerose hipertensiva também tem outras fisiopatologias, mas a via final comum, né, que ocorre é que quando os meus glomérulos sofrem um processo de esclerose, né, seja pela nefropatia diabética, seja pela hipertensão, seja por uma glomerulopatia, esses néfros remanescentes que vão ficar, eles vão aumentar a taxa de filtração. Eles vão aumentar essa taxa para poder compensar a função renal, ou desculpa, a função dos glomérulos, né, que esclerosaram. Então, esses néfros remanescentes, que nós denominamos assim, eles aumentam o seu trabalho. Com o aumento da taxa de filtração, a gente vai ter um aumento da pressão do capilar glomerular. E o que vai ocorrer em decorrência dessa? Qual vai ser a consequência, né? Devido a esse aumento da pressão capilar glomerular? Vai ocorrer alterações de permeabilidade do glomérulo, então por aí a gente vai ter uma maior perda de proteínas, né, na urina, porque quando a gente aumenta a pressão capilar glomerular, o que vai acontecer? O glomérulo é um novelo de capilares, né? Então, ele é um vaso, nada mais é que um vaso. Então, quando a gente aumenta a pressão do vaso, ocorre um cisalhamento, né, entre as camadas musculares ali da camada média, a camada adventícia, do vaso. Tem a mesma constituição de um vaso, dos outros vasos do corpo humano, tá, gente? Capilar glomerular. Então, quando ocorre esse aumento da pressão, ocorre um cisalhamento dessas camadas, né? E quando ocorre esse cisalhamento das camadas, né, ele meio que esgarça, né? Vamos dizer assim, uma palavra mais coloquial para vocês entenderem. Essas camadas, e aí nesse cisalhamento ocorre a liberação de fatores pró-inflamatórios, né? Então ali liberam-se citocinas, e com isso a gente vai ter um aumento da inflamação ali no glomérulo, né? E aí, consequentemente, não cessar dessa inflamação, a gente vai ter aí a esclerose glomerular e a perda dos néfros remanescentes. Bom, e aí, já que a gente está falando em filtração, né, em como que nós estagiamos esse paciente com filtração glomerular, a gente vai ter que usar a nossa velha e boa creatinina. Velha e ruim, né, na verdade, né, muito boa. Então, assim, a creatinina, como a gente já falou na aula de lesão renal aguda, ela sofre alteração de vários fatores, né, da dieta, idade, ela sofre influência da massa muscular, né, sofre influência da ingestão proteica. Então, a gente sabe que isso é muito variável, a creatinina, a gente tem muita variação, né? Então, a medida de eleição para a gente estimar a taxa de filtração glomerular o mais próximo possível da realidade, né, do que ocorre no rim, é o clearance de creatinina, tá? O clearance de creatinina, ele vai fazer uma análise nas 24 horas, né, de quanto que está ocorrendo ali a excreção da creatinina, e através dele que nós vamos estimar a taxa da filtração glomerular. Nós temos outros marcadores, assim como na IRA, né, na lesão renal aguda, a gente tem o NGAL, o KIM1. Na doença renal crônica, hoje, nós temos mão, né, da cistatina C. A cistatina C é uma molécula que ela é filtrada livremente no glomérulo, ela não sofre alteração, interferência de dieta, de massa muscular, ela não sofre alteração de drogas, então ela é muito mais fidedigna. Hoje, na prática clínica, a gente já consegue fazer
o clearance de creatinina, né, estimado pela cistatina C. Na verdade, desculpa, a gente pede a taxa de filtração glomerular pela cistatina C, tá? Porque se tu pedir o clearance de creatinina, eles vão medir a creatinina. Então, a gente pede a taxa de filtração glomerular pela cistatina C. A gente já consegue fazer isso na prática clínica. Claro que ainda não é acessível para todos os pacientes, porque ainda é um pouco caro, né? Ainda não está tão barato. Uma creatinina, você vai dosar particular aí no laboratório, é 8, 9, 10 reais nesses laboratórios aí, né, da periferia. É um exame muito barato, né? A cistatina C não, já está um pouco mais caro, e alguns convênios ainda também não estão autorizando fazer a taxa de filtração pela cistatina C, claro, né? Porque se você tem algo mais barato, o plano não quer saber do que é melhor, ele quer saber do que é mais barato, né? Então, assim, quando a gente tem dúvida, precisa realmente estimar o mais fidedigno possível a taxa de filtração glomerular desse paciente, a gente conversa com o paciente, se ele estiver disposto, ele colhe a filtração através da cistatina C. Isso já está bem real na nossa prática e a gente já consegue fazer isso frequentemente. E aí a gente vai dosar, né, a creatinina, né, vamos usar a creatinina então, que é o que a gente tem na mão, e nós vamos jogar nas fórmulas, né, para que a gente tenha uma ideia aproximada da nossa filtração glomerular. Nós temos basicamente 3 fórmulas, tá, que usamos na prática clínica. A primeira fórmula veio de um estudo, o MDRD, que foi um estudo que pegou vários pacientes renais, que fizeram uma modificação na dieta, e aí eles ficaram um tempo reclusos, usando uma dieta, digamos, ideal, e por aí eles, no final desse trabalho, saiu essa fórmula aqui, né? O logaritmo negativo, isso aqui você não precisa decorar. Isso aqui a gente só consegue fazer através de aplicativo, né? Não tem como a gente fazer isso na mão, tá? A segunda fórmula aqui, né, é a Cockcroft-Gault, a gente não usa mais na prática clínica, porque ela tem muitas variações, né? Porque na sua fórmula ela considera aqui o peso, ela considera algumas variáveis aí que vão dar uma diferença muito grande. Por exemplo, ela não é ideal para diabéticos, pacientes amputados, então pacientes que teve expressivas perdas musculares, né, pacientes desnutridos. Então, assim, gout a gente não usa mais, tá, na prática clínica. Porém, vocês vão ter que saber e decorar, porque é a única que dá para decorar, é a única que dá para fazer conta no papel e é a única que vão poder cobrar em prova de vocês, né? Então, quando forem fazer prova de residência, vocês vão ter que decorar o gout. Bom, CKD-EPI, que é uma equação que foi também originado de um estudo, né, o CKD Epidemiology, que foi relacionado à raça. Então, aqui ele já não considera peso, ele considera mais em relação à raça do paciente. Em 99% dos casos, a equação CKD-EPI é a mais fidedigna para os pacientes, tá? Principalmente diabéticos e idosos. Então, nós utilizamos hoje na prática clínica mais comumente a CKD-EPI. Bom, como que a gente vai fazer com esses pacientes, né, para prevenir que eles evoluam com doença renal crônica, né? A gente vai ter que ter uma atenção especial a pacientes que são hipertensos, diabéticos, pacientes que têm familiares portadores de doença renal crônica. Nós vamos fazer a prevenção principalmente através da análise da albuminúria, né? Então, aquela classificaçãozinha A1, A2, A3, dada pelo CADIGO de doença renal crônica, a gente vai fazer essa coleta da albuminúria de 24 horas e vai estadiar ele, tá? Em qualquer grau, gente, que for encontrado, né, albuminúria num paciente que é hipertenso, que é diabético ou tem familiar com histórico de doença renal crônica, nós vamos iniciar o IECA ou o BRA, né, como medida antiproteinúrica. Nós vimos lá que quanto maior a proteinúria do paciente, maior a chance de progressão dele para o estágio terminal da doença renal crônica. Então, é algo que nós temos que bater aí empiricamente, né, reconhecer logo quando
nós observamos um paciente hipertenso, diabético, com alto risco para evoluir com doença renal crônica, ele já tem que entrar com seu IECAzinho para prevenção, tá? Bom, a maioria dos pacientes são assintomáticos, né, até chegarem em uma fase avançada da doença. Esse é o grande problema da doença renal crônica, porque os pacientes só vão descobrir, a maioria das vezes, que tem algum problema renal quando eles chegam na fase dialítica, né, onde vai ter maior quantidade de sintomas. E, inclusive, isso é um problema, porque até os próprios médicos, né, deixam passar batido. E é muito triste, às vezes, quando a gente pega um paciente que, às vezes, já passou por um cardiologista, já passou por um endócrino, né? E aí, os colegas deixam passar, né? Porque o paciente não tem, né, sintomas assim, muito evidentes, sintomas muito aflorados. E aí, às vezes, quando vão perceber, encaminham para a gente muito tardiamente, né? Então, isso é um problema. Mas a gente vai, com essa aula, tentar ver que vocês possam perceber o mais precoce possível, né, os sinais e sintomas da doença renal crônica, para que vocês possam determinar e fazer um diagnóstico mais precoce do paciente e ele tenha um melhor prognóstico, né, que a gente consiga aí também avaliar. O Diógenes perguntou aí se a albuminúria, somente a albuminúria, sem outros sinais, hipertensão e diabetes, a gente trata também? Não, se o paciente tem albuminúria isolada, você tem que investigar qual a causa dessa albuminúria, né? Então, você ter uma albuminúria não é normal, né? Abaixo de 30, ok, é normal. Mas se tiver uma albuminúria entre 30 a 300 miligramas, aí você tem que investigar, né? O que está acontecendo com essa perda de proteínas na urina, tá? Então, a gente vai investigar o que está acontecendo, né, para a gente poder dizer. Eu não tenho só pela albuminúria, eu não tenho como dizer se ele é um renal crônico, entendeu? Para estadiar o paciente, eu preciso estimar a taxa de filtração glomerular, né? Então, até um colega de vocês perguntou isso daí para mim, na primeira aula, eu acho. Ele perguntou, não foi você não, né, Diógenes? Posso dizer o teu caso? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ele tá aí? Deixa eu ver quem foi. Foi até um caso, até interessante o caso dele. O Marcelo, né, Isabela? Cadê ele? Tá aqui? Ele não tá aqui, né? O Marcelo tá em off. Ah, tá aqui, Marcelo? Posso explicar o teu quadro clínico, Marcelo? Pode, professora. Vou abrir, hein, pro público, hein? Quebrando sigilo. Pois é, não, mas com a autorização do paciente pode. Então, o Marcelo foi fazer um exame de urina, né, proposto lá no grupo tutorial dele, fez um EAS, um clearance de creatina e uma proteinúria. Ele veio com uma proteinúria de 500, não foi, Marcelo? Foi algo assim, né? 400, 500? Oi, Marcelo. Eu acho que foi Aí, nesse problemas valor. técnicos. Foi 410. Foi 410. Então, o paciente que é jovem, não tem hipertensão, não tem diabetes, né? Então, a gente vai investigar o que está acontecendo com ele que ele está tendo essa proteinúria. É uma glomerulopatia? A princípio, não, porque ele não tem hipoalbuminemia, ele não tem histórico de edema, de hipertensão, de hematúria. Ele fez um EAS que não mostrava hematúria, né, Marcelo? Só proteínas, né? Só cruzes de proteínas, né? Foi só a proteinúria de 24 horas. Eu não cheguei a fazer outra Você coisa, não... não. Tá. Não, mas eu digo assim, o EAS, o exame de urina de rotina, teve alguma alteração? Não, o que eu fiz foi só a proteinúria de 24 horas e o clearance de creatinina, né? Pensei que tu tinha feito o EAS. Não. Mas, a princípio, eu já imagino que esse EAS dele é normal. Então, assim, a gente foi investigar qual é a causa da proteinúria dele, né? Então, assim, depois que eu conversei com ele, fiz a anamnese, a gente foi descobrir que tem algumas coisas relacionadas a hábitos de vida, né? Uma ingestão de uma dieta hiperproteica, num valor muito expressivo,
Além disso, ele também está com uma síndrome metabólica. Então, nesse caso, o que a gente vai passar? A gente vai passar um IECA para ele? Não, nesse caso, ele vai tratar a síndrome metabólica, entendeu? Porque essa albuminúria está ocorrendo em consequência da síndrome metabólica, né? E da dieta que ele está fazendo com uma ingestão muitíssimo elevada de proteína. Então, isso aí está sobrecarregando o rim. Então, assim, nesse caso dele, a gente não tem indicação de entrar com IECA, né, de entrar com BRA, tá? A não ser que, mesmo após ele fazendo uma dieta normoproteica, ele tratando a síndrome plurimetabólica, essa proteinúria persista por mais de 3 meses, aí sim nós vamos reavaliar e iniciar o IECA se persistir essa proteinúria, né? Mas ele falou que vai fazer tudo direitinho, né, Marcelo? E que a gente vai reavaliar depois de 30 dias, depois de adequar a dieta dele, né? E tentar aí, pelo menos, dar um pontapé inicial aí para resolver essa síndrome plurimetabólica. Professora, com licença, a senhora falou 3 meses, foi? Que não escutei direito. 3 meses, isso. 3 meses é o critério para a gente definir que o paciente tem cronicidade. Né? Então, se a albuminúria dele persistir por mais de 3 meses, ele vai virar um doente renal crônico, tá? Qualquer alteração, gente, qualquer alteração, ou queda do clearance, ou aparecimento de hematúria, ou aparecimento de proteinúria, ou um paciente que tem pedra no rim por mais de 3 meses, qualquer alteração, seja estrutural ou funcional do rim, ele tem doença renal crônica, tá? O critério tempo é essencial para a gente defini-lo como um paciente portador de doença renal crônica. Ok, professora, obrigada. Me tive uma dúvida rapidinho. Com relação à dieta de uma pessoa com doença renal crônica, é recomendável que ela tire da dieta totalmente a proteína animal? Não, nós vamos ver mais lá na frente a dieta, tá bom? Eu já te respondi essa pergunta. Tá certo. Mais alguma pergunta? Posso seguir? Bom, então vamos lá. Então, gente, as alterações clínicas, né, que ocorrem na uremia. Então, assim, a uremia, ela altera toda a nossa homeostase interna. Então, nós vamos ter sintomas, né, em todos os sistemas do nosso organismo, né? As alterações mais comuns relacionadas ao rim é a noctúria, quando o paciente começa a urinar muito à noite, né? Ou o paciente começa a ter uma poliúria. A alteração cardiovascular, normalmente o que acontece é a hipertensão, é o primeiro sinal, né, de doença renal crônica. Uma hipertensão em jovens, é muito comum você ir lá investigar, o paciente já é hipertenso, tem já um tempo com hipertensão, e aí você já tem que pensar numa hipertensão secundária, né, em um paciente jovem, e quando você vai investigar, ele tem lá uma doença renal crônica, né? Alterações gastrointestinais, essas aqui são as mais precoces que ocorrem na uremia, e muita gente não dá bola para que seja uma doença renal crônica, né? O paciente começa a ter perda do apetite, é o mais precoce, gente, é a perda do apetite. O paciente começa a não querer mais comer, ele começa a ter enjoos, começa a ter vômitos. É semelhante, eu digo, a ser uma mulher grávida. O paciente começa a ter aversão à comida, começa assim a entrar em casa, a comida tá fazendo o cheiro da comida, ele começa a ter enjoo com o cheiro da comida. Então, esse é um dos sinais mais precoces, é a perda do apetite. Então, sempre lembre-se com o paciente, quando evolui com perda do apetite, enjoos, vômitos, sempre lembrar do rim, porque esses são um dos sinais mais precoces, né? No sistema neurológico, a gente tem um paciente com fadiga, com insônia, irritabilidade, paciente que tem cãibras, tem fraqueza muscular. Às vezes é interessante porque muitas vezes a gente tem alguns pacientes que encontram-se com quadro de irritabilidade, alteração do humor, e por vezes esses pacientes estão lá na psiquiatria tratando, né, como se fosse um transtorno esquizofrênico, uma ansiedade, uma depressão. E quando ele faz sintomas mais específicos, aí é que vão lembrar que é o rim.
Nossa, a gente já pegou muitas vezes esse paciente usando aí medicamentos aí na psiquiatria por alteração neurológica, né? Mas e o pessoal não lembra, né, que o rim dá essa alteração. Paciente pode evoluir metabólico com infertilidade, amenorreia, impotência. A pele, muito comum, né? A palidez cutânea, né? Aquela cor amarelo, que é um amarelo diferente da icterícia, né? Que normalmente a gente é mais acostumado a ver na prática clínica. Ele é um amarelo, assim, cor de chifre mesmo, tá bom? Então, por que ele fica com essa palidez? Porque começa ali a ter depósito de ureia ali na pele, né? Então, o paciente fica aí com essa cor amarelo xixi. Vocês vão ver que é muito comum o paciente renal chegar com essa corzinha bem característica de pele. As anormalidades laboratoriais, então a gente vai encontrar elevação de ureia, creatina, fósforo, ácido úrico, potássio, magnésio, paratormônio. Tudo vai alterar, né? Glicose, triglicerídeos, redução do bicarbonato, cálcio, ferro. Na urina, a gente vai ter uma isostenúria, o paciente vai apresentar proteinúria e vão apresentar o cilindro sério. Os cilindros sérios são patognomônicos da doença renal crônica. Então, quando no EAS a gente tiver a presença dos cilindros sérios, eles vão ser patognomônicos da doença renal crônica. E, muito importante também, né, o exame de imagem, a gente pediu o ultrassom de rins, né, para a gente ver como que está esse rim. Né? Então, o rim sugestivo de doença renal crônica, ele vai ter seu tamanho reduzido, o tamanho normal do rim é de 11 a 12 centímetros, então menor que 11 centímetros, nós já consideramos um rim reduzido de tamanho, um rim que tenha perda da relação córtico-medular, quando a gente não consegue mais diferenciar onde é córtex, onde é medula, e quando o parênquima do rim fica hiperecogênico, né? Ou seja, no ultrassom, a gente enxerga esse parênquima renal mais branco, tá? Tudo que é hiperecogênico no ultrassom é que é branco, né? Normalmente, o rim normal, ele é iso ou hipoecogênico em relação ao fígado, né? Significa o quê? Ele é mais preto que o fígado, ou até ali na mesma tonalidade, tá? Se ele ficar mais branco, aí já é característico mesmo de doença renal crônica. Lembrando-se das exceções, que aí é outro grande erro, onde tem muita pegadinha que nós vemos na prática clínica. É o paciente diabético, ele não reduz de tamanho. Gente, isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca as exceções, né? E quando o rim não aparenta sinais de cronicidade, mas o paciente é crônico, né? Então, e como a maioria dos nossos pacientes renais crônicos são diabéticos, o que acontece? O paciente vai lá, faz o ultrassom de rim e o ultrassom vem normal. Opa, desculpa, foi uma ligação aqui. E aí o médico que pega aquele ultrassom do paciente diabético, lê o laudo, porque ele não sabe nada de nef nem de ultrassom, sei lá, rim normal. Ah, você não tem doença renal, não. Seu rim está normal. Então, gente, isso é um grande erro. Então, lembrem-se sempre, paciente diabético, o rim, aspecto do ultrassom vai ser normal. Mas isso não significa que ele não seja renal crônico, tá? As disproteinemias, o mais comum, mieloma múltiplo, né? Que nós temos muito aí a ocorrência do rim do mieloma, um acometimento muito grande hoje a gente tem de pacientes, né? Que a nossa população está envelhecendo e aí estão aparecendo aí as complicações. Amiloidose também, o rim também de tamanho normal ou até aumentado, né? Pelos depósitos amiloides. Rins policísticos vão ser aumentados de tamanho, né? Por causa dos cistos volumosos. E quando o paciente tem uma hidronefrose bilateral, né? O paciente tem uma obstrução, o rim começa a ter hidronefrose, então começa a ocorrer uma dilatação renal. Então, o tratamento conservador. O que consiste, então, o tratamento conservador? Nós temos algumas metas, né, para o tratamento conservador. O tratamento conservador, o próprio nome já diz, né? É tentar conservar
a função renal. A gente não consegue, um paciente quando chega, né, em estágio 2, estágio 3A, 3B, até estágio 4, a gente não consegue voltar esse paciente ao 100% da função renal, né, ao estado normal da função renal, né? Por quê? Porque já ocorreu um dano, já ocorreu uma lesão, né? Mas aí, o que a gente consegue fazer? Tentar estabilizar a progressão dessa doença renal crônica. Então, se ele chega no estágio 2, 3 ou 4, a gente tenta estabilizar para que não ocorra a progressão dessa doença renal crônica. Só um pouquinho aqui, gente, que meu filho entrou aqui no quarto. Vamos lá, voltando aí. Coisas de home office, né, gente? Então, assim, né, o que eu estava falando? Sim, a gente tenta, quando o paciente chega no estágio do tratamento conservador, a gente tenta estabilizar essa progressão da doença renal, né? Então, a gente não consegue voltar ele para o grau normal, né? A gente não consegue, mas a gente consegue estabilizar essa doença para que ela não continue progredindo e chegue no grau 5, né? Então, a nossa principal meta aí é a proteinúria, como a gente já vem falando aí, né? A gente tem que ter aí um controle muito rigoroso da proteinúria, tá? Então, nós entramos com IECA, com BRA, com a modificação da dieta, do estilo de vida, tá? Mesmo que o paciente chegue classe avançada, né, com redução avançada da filtração glomerular, a gente não hesita em entrar com IECA ou BRA, isso não é uma contraindicação, tá bom? Então, a gente inicia em qualquer estágio da doença renal crônica, tá? A gente só espera um pouco para iniciar no estágio 4, por quê? Porque o paciente no estágio 4, inicialmente, quando a gente começa o IECA, ocorre uma diminuição da filtração glomerular, que é esperado. É esperado que ocorra aí de 20% a 25% da queda da filtração glomerular. Só que isso é momentâneo. Depois que o rim se adapta ao uso do IECA, ele volta à filtração glomerular normal. Então, a gente, às vezes, no estágio 4, a gente não entra, porque se o paciente está no estágio 4, pré-dialítico, eu entrar com IECA nessa fase, eu posso precipitar, né, essa perda de função renal e posso precipitar que ele progrida logo rapidamente para o estágio 5. Então, a gente espera, avalia muito bem se um paciente está estável, né, se um paciente vem evoluindo com uma filtração glomerular estável, sem queda. Isso vai depender muito do tipo de paciente que a gente vai iniciar, tá? Mas, em regra, a gente inicia IECA para todo mundo, tá bom? Bom, a hipertensão, que é a nossa outra meta, né, de controle na hipertensão, o que é muito comum nos pacientes renais crônicos, a gente vai encontrar em 90% deles, então é muito difícil a gente ter um paciente renal crônico que não tem hipertensão. A gente até estranha, né? Mas você não tem hipertensão, você é renal crônico. Então, às vezes a gente até fica se questionando assim, mas como ele não tem hipertensão? Enfim, mas alguns pacientes não têm mesmo. Então, nesses pacientes, a gente também tem uma meta aí de níveis pressóricos, né? Então, a proteinúria, se o paciente apresenta maior que 30 miligramas em 24 horas, nosso alvo pressórico é uma PA13 por 8, e se ele tem uma proteinúria menor que 30 miligramas, a gente é um pouco mais flexível, deixa essa PA aí em 140 por 90, né? E, mais uma vez, os antihipertensivos de escolha vão ser cobrar, porque além deles controlarem a hipertensão, eles vão fazer as medidas antiproteinúricas. Bom, uso de diuréticos. Diuréticos no tratamento conservador da doença renal crônica. Aqui ele está bem indicado, né? Ao contrário da lesão renal aguda. Aqui os diuréticos, eles entram tanto no papel adjuvante ao controle da hipertensão, aos quadros de retenção hídrica, porque vocês vão ver que esses pacientes renais crônicos, eles apresentam muita retenção hídrica, edema, então a gente
para fazer esse controle do volume e, obrigatoriamente, a partir do estágio 4, a gente vai entrar com diurético, tá? Porque no estágio 4, todos os pacientes vão ter retenção hídrica, né, vão ter descontrole da pressão, vão ter uma hipertensão mais resistente, que não controla só com eco ou BRA. Então, a gente inicia aí o estágio 4. Lembrando que uma taxa de filtração glomerular menor que 30, os diuréticos de alça são os diuréticos de escolha, tá? Porque os diuréticos tiazídicos, os poupadores de potássios, as outras classes não têm mais ação, né? Porque todos eles são, além de a hidroclorotiazida, além de induzir acidose, né? Ela também não vai funcionar. Então, a gente precisa de um diurético potente, e o diurético indicado é o diurético de alça, né? A furosemida. Bom, a glicemia, a gente também controla a glicemia, né? Nosso controle de diabetes aí é bem intenso, tá? Então, a gente pede um controle de uma hemoglobina glicada menor que 7. Então, o paciente que chega também para a gente uma hemoglobina glicada acima disso, a gente também vai tentar baixar essa hemoglobina glicada para abaixo de 7. Os hipoglicemiantes orais são suspensos se a taxa de filtração glomerular for menor que 30. Oi, meu amor. Só um pouquinho de novo, peraí. Pronto, gente, agora ele foi. Então, se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30, né, esses pacientes, a gente vai suspender os hipoglicemiantes orais, tá? Por quê? Porque uma taxa de filtração glomerular menor que 30, né, principalmente as sulfonilureias, não vão ter mais ação e elas podem induzir a hipoglicemia. Então, a gente não suspende todos os hipoglicemiantes orais e a gente passa para insulinoterapia, tá? Que a gente tem um controle melhor aí da glicose desse paciente sem ficarmos preocupados com hipoglicemias. O sistema cardiovascular, então, é outro objetivo que a gente bate muito em cima, né? Porque os pacientes que fazem diálise, os pacientes portadores de doença renal crônica, vocês vão ver que eles não morrem da doença renal crônica, né? Eles morrem de causas cardiovasculares, né? Então, por que ele não morre do rim? Porque o rim tem um substituto, né? Tem a máquina de diálise para substituir ele. Então, eles vão morrer porque é um paciente que está em diálise, não porque ele é renal crônico, mas pelas outras comorbidades, porque ele é hipertenso, ele é diabético, ele é coronariopata, cardiopata, ele tem problema circulatório, então ele vai ter obesidade, ele vai ter N outros fatores que aumentam o risco cardiovascular dele, né? Então, esses pacientes, têm um risco maior do que a população em geral, né? Além disso, a própria terapia dialítica, né, principalmente se for hemodiálise, ela aumenta a sobrecarga do ventrículo esquerdo, a fístula aumenta o retorno venoso, também ocasionando uma sobrecarga. Então, aí, pacientes que fazem hemodiálise aí a longo prazo, né, mais de 10, 15 anos, acabam evoluindo com insuficiência cardíaca. Então, esses pacientes têm um risco cardiovascular muito mais aumentado do que a população normal, né? E esses pacientes, além disso, do controle aí do sistema cardiovascular, então a gente também vai combater aí a dislipidemia, né? A gente vai incentivar esses pacientes a evoluírem com aumento do HDL, né? Fazer exercício físico, atividade física, ingerir ômega 3, eles podem ingerir, isso é normal. E o nosso LDL-alvo aí é um colesterol LDL abaixo de 100, né? Aí, desculpa. A hipertrigliceridemia, nós também tratamos, iniciamos estatinas, fibratos, também a gente não tem contraindicação. A gente só não pode fazer os dois juntos, né? Porque a gente aumenta a chance de rabdomiólise nesses pacientes. Então, a gente trata
ou com estatina ou com fibrato, dependendo de qual alteração se passa. Orientamos exercício físico, orientação nutricional, que é isso que a gente bate muito em cima dos pacientes em relação à dieta, né? A anemia, né, que se não 90%, vai ser 99% dos pacientes que têm doença renal crônica, eles têm anemia, né? Então, assim, a gente também tem um alvo, né, em manter esse hematócrito entre 33% a 35% e hemoglobina entre 11 a 12%. Tá? Esse é o nosso alvo, nem menos, nem mais. Uma hemoglobina menor que 11 é anemia, então a gente aumenta o débito cardíaco, o paciente vai ter taquicardia, a gente vai aumentar a chance desse paciente ter uma insuficiência cardíaca, e a gente sabe que esses pacientes morrem do coração, não morrem da diálise, então a gente não quer que eles aconteçam isso com eles. Uma hemoglobina maior que 12, tá? Um hematócrito maior que 35, o paciente tende a ter uma hiperviscosidade sanguínea, e a gente aumentando essa hiperviscosidade sanguínea, a gente tem um risco aumentado para eventos tromboembólicos. Então, a gente não quer também que ele morra de trombose, ou de teto, ou seja lá o que for. Então, o nosso alvo é manter essa hemoglobina aí entre 11 a 12, tá? Sempre que a saturação da transferrina estiver menor que 20% ou a ferritina sérica menor que 100, a gente inicia a suplementação de ferro. E a gente inicia a suplementação de ferro intravenoso, tá? Porque o oral, a gente faz sulfato ferroso oral nesses pacientes que estão no estado inflamatório intenso. O sulfato ferroso oral, a gente sabe que a absorção é muito ruim, em torno só de 40% de absorção do ferro. Então, esses pacientes a gente não vai conseguir fazer essa suplementação de ferro, tá? Então, a gente geralmente dá preferência à reposição intravenosa do ferro, tá? Inicialmente, então, antes da gente entrar com a eritropoetina, né, que é o hormônio produzido pelo rim, que a gente começa a fazer a suplementação quando os pacientes têm estágio avançado de doença renal crônica, inicialmente a gente faz primeiro a reposição do ferro, para depois a gente iniciar a eritropoetina, tá? Por quê? Porque se o paciente tem deficiência de ferro, eu usar a eritropoetina estimula só as células, né? Ela não estimula o conteúdo que preenche as células, né? E principalmente o grupo M, que o grupo M é formado basicamente pelo ferro. Então, não adianta eu ter células se ela não está preenchida com conteúdo de ferro. Então, primeiro a gente faz a reposição de ferro e depois inicia a eritropoetina, porque aí sim a gente consegue normalizar os níveis de anemia. Bom, a doença mineral e óssea, né, que é uma complicação também comum desses pacientes com doença renal crônica e que eles também começam a apresentar sintomas muito precocemente. A gente tem aí o paratormônio como o principal marcador da atividade, né, da doença óssea, mas a gente tem aí outros fatores também que a gente usa, como a fosfatase alcalina. Alguns pacientes também precisam fazer biópsia óssea para a gente ver a atividade da doença óssea, mas são casos mais avançados, mais específicos, né? Então, o PTH normal, que a gente considera o valor normal, não é igual ao valor da população em geral, tá? Um paciente que está no estágio de diálise de doença renal crônica, nos estágios 1 a 4, a gente considera um PTH normal até 150, então acima disso que a gente vai considerar elevado. E nos pacientes que estão em diálise, esse PTH é aí no valor de 300, né? Então é um valor aumentado para esses pacientes. Para fazer o controle da doença mineral e óssea, a gente entra com os quelantes de fósforo, né? O carbonato de cálcio é o medicamento que ele é o mais potente quelante de fósforo, né? Ele é o mais eficiente. Porém, o problema dele é que o cálcio, né, após quelar o fósforo, ele vai se depositar na parede das artérias, contribuindo aí para a arteriolesclerose, né, contribuindo para o aumento do risco cardiovascular desses pacientes, né, da calcificação vascular. Então, nós só usamos, em último caso, carbonato de cálcio, apesar dele ser o mais eficiente. Nós temos hoje uma opção, que é o cloridrato de Sevelamer, que ele é um medicamento que, além de quelar o fósforo,
ele tem outros efeitos, como aumento do HDL, ele tem efeito antioxidante, e apesar dele não ser assim tão eficiente quanto o carbonato de cálcio, mas ele consegue fazer um controle bem adequado do fósforo. Então, o nosso quelante de fósforo de escolha é o Cevelame, né? E o carbonato de cálcio nós usamos apenas quando o paciente tem intolerância ao uso do Cevelame, tá? A formativa da vitamina D, né, o calcitriol, a gente usa nos casos que são refratários ao uso dos quelantes de fósforo. Então, mesmo usando quelante de fósforo, o PTH começa a subir, eu não consigo controlar o fósforo, a gente inicia o calcitriol, que é a formativa da vitamina D, né, numa dose de 0,5 miligramas por dia. Podemos ainda suplementar o cálcio, tá, nesses pacientes, né, se ele tiver hipocalcemia. Então, o cálcio, mais uma vez, a gente só usa para esses pacientes se ele apresentar hipocalcemia e um PTH elevado, mesmo, né, com o uso da vitamina D ativa, do quelante de fósforo. Então, o cálcio, gente, a gente sempre deixa como última escolha para usar nesses pacientes, tá? Nos pacientes que ainda não estão em diálise, o tratamento da acidose metabólica é muito importante para a gente evitar a distrofia renal, né? Isso a gente vê muito em adultos, não tanto, mas a gente vê muito em crianças, né? Pacientes, crianças que são portadoras de doença renal crônica, que não controlam a doença renal crônica, que não fazem o tratamento da acidose metabólica. Essas crianças não crescem, né? Porque em vigência de acidose, a gente aumenta a atividade dos osteoclastos, e aí essas criancinhas ficam com baixa estatura, não crescem. Então, a gente já vê que é uma paciente portadora de doença renal crônica aí não controlada. Então, principalmente em crianças, a gente tem esse controle da acidose metabólica também aí bem estrito. Bom, e a terapia nutricional, que o Gustavo perguntou, né? Se eu tenho que reduzir proteína em todos os pacientes, se é o mesmo nível. E a tua resposta, Gustavo, é que depende do estágio, né? Então, os pacientes até o estágio 3, né, da doença renal crônica, a gente faz uma dieta hipoproteica, tá? Isso são 0,8 gramas por quilo dia de proteínas de origem animal, que foi outra pergunta que você fez, né? Por que isso? Porque essas dietas de proteínas de 0,8 gramas por quilo dia, dessa dieta aqui de 0,8, 50%, né, dessa dieta tem que ter proteínas de alto valor biológico. Tá? O que são essas proteínas de alto valor biológico? Alguém lembra do módulo de desordens nutricionais do segundo ano? Vamos lá, alguém tem um palpite? São proteínas que são mais facilmente absorvidas, né? Porque os vegetais também têm proteínas, mas elas não são tão absorvidas como as de origem animal. Também. Alguém tem mais algum chute aí? Algum palpite? Deixa eu ver que alguém falou. Tem a ver com M, não M? Não, aqui não. Aqui a gente está falando de proteína. Tem a ver com os aminoácidos, né? Por quê? Porque 50% de proteínas de alto valor biológico, o que significa uma proteína de alto valor biológico? São proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa, entendeu? Então, e quem são essas proteínas, né, de alto valor biológico que têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa? É a carne, né? Então, é a proteína de origem animal. Então, desses 0,8 gramas, metade disso tem que ser carne, tá bom? Metade disso tem que ser 0,4 gramas, porque senão a gente induz o paciente aí a uma desnutrição, tá bom? Então, aqui os vegetarianos, né? É muito difícil a gente ter um paciente vegetariano em diálise e ele não vai conseguir ficar muito bem, não, porque ele vai desnutrir rapidamente, né? No estágio 4, a gente aumenta ainda mais essa restrição, tá? Para 0,6 gramas por quilo dia. Então, a gente faz uma dieta mais restrita ainda de proteínas, tentando evitar a sobrecarga renal e evitar que ele produza toxinas urêmicas, né? Que a gente sabe que os metabólitos, né, das proteínas se transformam em toxinas urêmicas. Então,
Quanto menos proteína ele ingerir, né, menos produtos metabólicos ele vai produzir e aí vão ser lançados na corrente sanguínea. A ingestão calórica é uma ingestão normocalórica, né, de 30 a 35 quilocalorias por dia, então o paciente não tem nenhuma alteração de caloria, é normal. A nossa restrição é apenas a proteínas. E a restrição de sódio, né? O paciente vai ter uma dieta hipossódica, né? O paciente vai ter, a gente vai orientar esse paciente a ingerir aí apenas 2 gramas de sal por dia. Bom, e como que a gente avalia, então, se depois de tudo isso, né? Controlei proteinúria, controlei glicose, controlei colesterol, controlei hipertensão, controlei estado hídrico, balanço mineral e ósseo, esse paciente não está evoluindo com uma progressão rápida do doença renal crônica, né? A nossa estimativa é que no tratamento conservador, ele fica com uma filtração glomerular, ele não pode ser maior que 4 ml por minuto por ano, a perda dessa filtração. Então, se por qualquer motivo esse paciente ocorre uma perda de filtração glomerular acelerada quando ele perde mais que 4 ml por minuto por ano, a gente tem que ir em busca, né, de fatores que estão evoluindo com a descompensação da doença renal, tá? Antigamente a gente chamava de agudização da doença renal crônica, né? Só que fazia muita confusão na cabecinha de vocês, porque aí vocês não sabiam mais se era paciente agudo, se era paciente crônico. Então hoje nós chamamos de descompensação da doença renal crônica. Nada mais é que qualquer fator que leve rapidamente a uma perda de filtração glomerular, né? Então, nada impede que um paciente diabético, esteja lá seu clearance aí de 30 ml por minuto, sofra um acidente e, de repente, ele tenha que tirar o baço, fazer uma esplenectomia. Ele teve uma descompensação devido a esse evento, tá? Então, paciente que teve uma infecção, paciente desidratou, teve diarreia, teve uma queimadura, qualquer coisa, gente, que possa descompensar a doença renal crônica, a gente tem que ir atrás e tentar corrigir, né? Corrigir para que ele não evolua aí com não aumenta essa progressão e ele vá rapidamente para o estágio 5. Bom, então a gente vai atrás desses fatores e tenta corrigir, e tenta fazer a compensação para que ele volte a taxa de filtração glomerular que ele tinha inicialmente. Bom, a progressão da DRC tem fatores que evoluem mais rapidamente, né, com a doença renal crônica, são fatores não modificáveis, por exemplo, sexo masculino, idade avançada, isso não tem como a gente mudar, mas tem fatores que são modificáveis, que também, se não controlarmos, eles também evoluem mais rapidamente, né? O paciente que tem uma maior proteinúria, paciente com hipovolemia, hipertensão, paciente que tem um controle glicêmico aí ineficaz, paciente tabagista, paciente obeso, todos eles evoluem mais rapidamente o estágio final da doença renal crônica. Então, esses fatores que são modificáveis, todos eles a gente bate em cima, né? Sempre nas consultas com os pacientes, e a gente tenta atingir todas essas metas-alvos da terapia. Quando a gente atinge todas essas metas-alvos, o paciente estabiliza a perda, né? Ele geralmente fica num clearance ali 40, 45, 30, vai depender de cada paciente, né? E ele consegue manter essa função renal sem que ele necessite ir para diálise num período breve. A agudização, como eu falei para vocês, que hoje a gente não usa mais esse termo, né? A descompensação, então qualquer coisa que reduza a função renal, a filtração glomerular rapidamente, hipertensão arterial, perda de volume, uso de drogas nefrotóxicas, uso de contraste radiológico, muito comum, paciente renal crônico, que precisa fazer cateterismo, precisa fazer uma angioplastia, vai fazer contraste, e de repente ele tem uma queda da filtração glomerular porque ele evolui com nefrotoxicidade do contraste. Então, isso são muito comuns e a gente tem que evitar e sempre ficar atento a qualquer alteração dessa. Bom, no preparo para a terapia renal substitutiva, né? Então, nós iniciamos a terapia renal substitutiva quando o clearance é menor que 15 em diabéticos, clearance menor que 10 em não diabéticos, tá? Lembrando que nós temos 2 correntes da nefrologia em que eu posso optar, né, por paciente dialisar ou não dialisar, né? Os
nefrologistas americanos que fazem parte do grupo do CADOC, e também eles emitem os grandes consensos da nefrologia, eles falam que com clearance menor que 15, né, eu tenho que colocar todo mundo em diálise, porque eu não sei se esse paciente pode evoluir de repente com uma hipercalemia súbita e de repente ele tem um ataque à arritmia e morre e a culpa é minha, né? Lá eles têm uma medicina muito defensiva, né, devido à judicialização da medicina ser muito frequente, então eles fazem uma medicina assim mais defensiva, né? Então eles falam que todo mundo tem que entrar em diálise. Já o grupo conservador, né, que é o grupo europeu, que é o grupo do CADIGO, tá? Eles já dizem depende, né? Depende do quê? Depende se o seu paciente já faz um controle, né? Depende se ele é um paciente que tem ali uma adesão ao tratamento, adesão à terapia conservadora, adesão à dieta, aos medicamentos, se ele não apresenta sintomas. Então, no grupo do CADIGO, o grupo europeu, eles falam assim que inicia quando o paciente iniciar os sintomas urêmicos. Quanto mais tempo o paciente ficar fora da diálise, é melhor, né? Porque você vai preservar os acessos vasculares, né? Não vai ter problema ali de fazer fístula, catéter, essas coisas. Eu vou reduzir o risco cardiovascular, porque eu colocando na diálise, automaticamente eu aumento o risco cardiovascular desse paciente. Então, o grupo europeu diz que eu posso esperar apresentar, né, esses sintomas de uremia para eu poder iniciar a diálise, mesmo com clearance menor que 15. Bom? Os tipos de terapia renal substitutiva, então, nós temos 3, né, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Lembrando que o transplante renal, ele também é uma modalidade de terapia renal substitutiva. Ela não é curativa, né? O paciente que faz transplante renal, ele continua sendo portador da doença renal crônica, só que na modalidade transplante renal. Assim como o paciente hemodiálise, ele continua sendo renal crônico. Assim como o paciente peritoneal, ele continua sendo renal crônico. Então, o paciente transplantado renal, a gente continua batendo nessas teclas, né, na redução do risco cardiovascular, porque ele continua sendo doença renal crônica. A gente não trata a doença renal crônica, só é uma terapia substitutiva ao rim, né? Um novo rim, né, que não dele. Então, isso é um engano muito frequente, né, que as pessoas acham que transplantou, o paciente curou. Não é bem assim, tá bom? Bom, nós solicitamos, né, que o paciente seja encaminhado para o nefrologista com clearance menor que 30. Isso é previsto pelo Ministério da Saúde, tá, gente? Na verdade, a gente pede que seja mais precoce, com uma redução do clearance menor que 60 ml minuto, porque o que a gente, idealmente, né, no mundo ideal, nós só teríamos condutas específicas da nefrologia com clearance menor que 30, tá? Porém, como a gente sabe que a nossa unidade básica de saúde, né, nossa assistência básica de saúde, a nossa atenção primária é muito ruim, porque isso deveria ser feito acompanhamento desse paciente na atenção primária, a gente sabe que deixa passar muita coisa, a maioria dos pacientes chegam já em fase dialítica e que a gente não tem que fazer mais nada. Então, a gente pede que esse paciente seja encaminhado mais precocemente. Né? Assim que vocês detectarem que tem qualquer alteração, ou com clearance menor que 60, já encaminhar para o nefro, que a gente já acompanha aí esse paciente. Tá? Quando for optado por hemodiálise, a gente começa a pedir já a confecção da fístula arteriovenosa com clearance menor que 30, né, que é no estágio 4, o estágio pré-dialítico. Por quê? Porque a gente tem um tempo de maturação da fístula, né? Então, quando a gente inicia a maturação da fístula, ela demora aí, principalmente se o paciente for diabético, né, em torno de 30 a 40 dias. Tem estudos que falam que até em 6 meses a fístula está maturando. Então, quanto mais tempo eu tiver para essa fístula maturar e desenvolver, eu tenho menos risco de complicações, né, dessa fístula não funcionar quando eu iniciar a hemodiálise. Né? Então, o primeiro passo aí, quando o paciente está com clearance menor que 30, é a gente saber, já conversar com o paciente, né, e orientá-lo à escolha, porque é importante também vocês saberem que o tipo de terapia renal substitutiva, quem vai escolher é o paciente, tá?
se o paciente vai fazer hemodiálise peritoneal ou transplante renal, isso é escolha do paciente, tá bom? Na verdade, a gente só interfere, né, o nefrologista só interfere quando há uma contraindicação, tá? Então, paciente com cardiopatia grave, não consegue tolerar hemodiálise, ele quer fazer hemodiálise, a gente diz, não, você vai para peritoneal. Você não tem condições de fazer hemodiálise, né? Ou se o paciente que tem ali uma carcinomatose peritoneal quer fazer peritoneal, não tem como a gente fazer peritoneal num peritônio que não funciona, né? Que está todo infiltrado ali com câncer. A gente fala, não, você não tem como fazer, você tem que fazer hemodiálise. Então, na verdade, essa decisão é do paciente, mas a gente faz uma decisão conjunta, né? Do nefrologista com o paciente. E se o paciente quer transplantar, né? Se ele quiser transplantar, a gente tem uma modalidade de transplante, que é o transplante pré-empitivo, que é um transplante que é feito geralmente quando o paciente tem um doador vivo, e a gente faz, ele não precisa fazer hemodiálise nem peritoneal para transplantar. Chegou no clínico menor que 15, a gente já indica o transplante, né? Também é um erro muito comum que as pessoas acham que para o paciente fazer transplante renal, necessariamente ele tem que fazer diálise ou ele tem que fazer peritoneal. Não. Como nós vimos, ele é uma outra modalidade de terapia de substituição renal. Então, se o paciente quiser ir direto para o transplante, ele pode ir, sem precisar fazer hemo e peritoneal. Então, a gente conversa com o paciente, vê a dinâmica dele, vê o que ele prefere, a gente entra, né, um acordo, mostra os prós e contras e a gente vai decidir aí que tipo de terapia renal ele vai fazer. Bom, gente, é isso. Vamos lá, as dúvidas. A Isabela perguntou aqui da restrição de sódio a partir de qual estágio? Olha, geralmente o paciente começa a fazer restrição hídrica, ele começa a fazer retenção hídrica, né, a partir do estágio 3. Então, a partir do estágio 3, a gente já orienta esse paciente a fazer a restrição hídrica. Na verdade, como nossa dieta aqui ocidental, ela é uma dieta com alto teor de sódio, então o paciente, mesmo estágio 1, estágio 2, estágios iniciais da doença renal crônica, nós já começamos, já solicitamos, né, que ele faça a restrição de sódio, tá? Porque o normal, né, da nossa dieta já é ingerir muito sódio. Então, isso não é normal. Então, a gente já orienta esse paciente que ele já tem que começar a fazer restrição de sódio já nos estágios iniciais, tá bom? Porque aí a gente consegue fazer um controle melhor da pressão, tá? A gente consegue orientá-lo, ele ter consciência da dieta, então a gente consegue aí uma melhor adesão desse paciente, tá? Melhor controle, tanto de hipertensão, de retenção de líquido, a gente evita isso desde o estágio inicial e ele já vai se acostumando à dieta aí desde os estágios iniciais. O que mais? Quem mais tem perguntas? Professora, fiquei com uma dúvida na parte do controle da hipertensão, a depender da proteína, né? Sim. Ali ficou meio confuso para mim. A gente dá o antihipertensivo, né? Não só pelo fator dele proteger contra o aumento da pressão, mas também pela questão da proteína. Sim. Então, no caso mesmo, eu dou IECA, diurético, mas mesmo assim eu ainda permito que ele fique em uma pressão elevada. Isso não fez muito sentido. Não, eu estou falando assim, a primeira escolha, né, é o IECA, tá? O segundo antihipertensivo de escolha é o diurético de alça, né, que ele é um diurético potente, que ele faz aí o controle tanto de sal quanto de água. Então, pacientes com clíris menor que 30, eles vão ter essa retenção de sal e água e o diurético vai combater justamente isso. Se não controlar com o IECA e com o diurético, eu vou associando bloqueador do canal de cálcio, vasodilatadores diretos, beta-bloqueadores, entendeu? Isso aí é a terapia inicial de escolha. E muitas vezes vocês vão ver que os pacientes renais crônicos, eles usam 3, 4, 5 antihipertensivos. O IECAzinho não faz nem cosquinha para essa hipertensão do paciente renal crônico, né? Mas ele é a primeira escolha, por quê? Porque além dele ser antihipertensivo, ele é antiproteinúrico, age no remodelamento cardíaco, age no remodelamento renal. Então, ele tem outros fatores benéficos, né? Que não só o controle da hipertensão.
entendeu? Eu tenho outra pergunta, professor. Diga. A respeito dessa, entre aspas, agudização da doença renal crônica. Se eu chego um paciente, né, aí vai depender mais dele se ele tem uma história clínica prévia e se eu conheço ela ou não, né? No caso, para Sim. saber se ele está agudizando, eu tenho que ver a taxa de filtração glomerular aumentada em mais de 4 ml minuto. ml minuto. Então, seria esse o critério laboratorial, digamos assim, para Sim, sim. Geralmente, a gente só consegue fazer esse diagnóstico mesmo nos pacientes que a gente faz o acompanhamento ambulatorial, né? Então, é aquele paciente que eu já conheço, já acompanho há muito tempo, já sei que o clearance dele é ali, digamos, vou chutar um clearance ali, um paciente que tem um clearance de 45, né? E aí, de repente, esse paciente internou. E aí, esse paciente internou por alguma agudização, precisou internar, e no momento que eu fui fazer a avaliação desse paciente, ele estava lá com um clearance de 35, né? Então, ele perdeu rapidamente 10 ml minuto. Então, só assim eu consigo fazer. Às vezes, você consegue também determinar isso coletando uma história do paciente, que o paciente que faz tratamento conservador, ele tem tudo documentado, tem sua creatinina basal. Às vezes ele já sabe, ele vai no médico e fala assim, às vezes ele até orienta os médicos, né? Que às vezes tem muito médico que fala assim, meu Deus, sua creatina é de 3. Ele fala, não, doutor, a creatina normal é essa. Para ele, o normal é essa de 3, entendeu? Porque ele já está estável na doença renal crônica há muito tempo. Então, às vezes, você consegue também conversar com o paciente. Você fazia tratamento com o nefrologista, quanto que era a sua creatinina antes e tal. Aí, se você pega lá um paciente que tinha uma creatina de 2, 2,5, de repente pulou para 3, 3,5 para 4, você vai estimar a taxa de filtração glomerular e tem uma perda acentuada, né? Então, às vezes, você consegue fazer também essa definição aí quando o paciente já é acompanhado, né? Quando ele já tem ciência do seu tratamento conservador. Agora, é difícil quando a gente pega um paciente que muitas vezes acontece, aí a gente vê, o paciente tem uma creatina alterada, de 12 de 3, ninguém faz nada, ninguém fala nada, nem caminha para o nefro, só diz assim, deixa aí porque você não está tendo sintoma, né? Aí, às vezes, também o paciente não sabe da importância disso, né? O que significa ter uma creatina alterada, né? Então, às vezes, por desconhecimento mesmo, né? Falta de caminhamento e orientação do médico assistente. Professora? Diga, Carla. Eu tenho uma dúvida sobre o rastreamento do paciente diabético, né? Porque quando eu estava falando, ele falava que você tinha que pedir a microalbuminúria desse paciente. Aí, no caso, se der microalbuminúria, eu trato ele mesmo com IECA ou eu encaminho ele para um nefro? Eu já posso? Vamos lá. Agora eu vou falar para vocês, igual eu falei na aula de lesão renal aguda, né? Em algum momento, na aula de lesão renal aguda, eu falei que furosemida trata lesão renal? Não trata, né? Então, em algum momento, aqui na aula de doença renal crônica, eu falei microalbuminúria? Eu não falei. Eu falei em albuminúria, né? Vou até compartilhar de novo com vocês aqui o slide, para vocês verem aqui. Por que isso é importante? Foi uma pergunta muito boa, Carla. Por quê? Porque antigamente, né, a gente tinha aí essa determinação pela albuminúria. Hoje em dia, gente, o CADIGO tirou esse termo, microalbuminúria. Então, assim, a gente não usa mais esse termo microalbuminúria. Isso é um termo aí antigo, né, do passado, tá bom? Por quê? Porque antigamente causava muita confusão, né, entre os médicos, entre os estudantes, entre vocês, porque quando se falava em microalbuminúria, se achava que era uma albumina pequenininha, né? Uma albumina diferente da albumina que nós determinamos na proteinúria de 24 horas ou na albuminúria de 24 horas, que é a mesma coisa. Na verdade, o termo microalbuminúria se refere ao quê? Se refere a um paciente que tem uma excreção pequena de albumina, que a excreção pequena de albumina está ali naquela faixa ali entre 30 e 300, né?
Então, esse termo microalbuminúria, o CADIGO, vocês vão ver que lá, quando vocês forem ler, se vocês forem ler, tiver curiosidade, tiverem oportunidade de ler, vocês vão ver lá no CADIGO que ele fala, não use mais esse termo microalbuminúria, porque não existe, né? Então, ele, para substituir esse termo, ele colocou aqui, estágio, né, de albuminúria persistente conforme seu valor, né? A1, se ele tem uma albuminúria menor que 30, A2, se ele tem uma albuminúria entre 30 e 300, e A3, se ele tem maior que 300. E aí você perguntou quando que a gente inicia o IECA no paciente com microalbuminúria, né? Vai depender do quê? Do nível que ele está, certo? Mas a gente viu que o paciente que é hipertenso, diabético, portador de com pacientes familiares que têm doença renal crônica, nós vamos entrar com IECA em qualquer nível de albuminúria. Então, não tem mais esse negócio de, tem microalbuminúria, tem que entrar com IECA. Não, paciente renal crônico, ou que seja hipertenso, diabético, ou tenha paciente, ou que tenha familiar, portador de doença renal crônica, nós temos que iniciar o IECA, independentemente de qualquer valor de albuminúria, tá bom? Porque é isso que reduz progressão da doença renal crônica, é o IECA ou o BRA. Entendeu, Entendi. Carla? Então, se ele já for diagnosticado com diabetes e eu achar qualquer nível de albuminúria, eu já posso iniciar. Já tem que iniciar. Tá Ah, bom? Você só não vai iniciar aqui, ó, no A1, né? Ele está aqui no estágio G1. Se ele for G1 com clearance maior que 90, A1 uma albuminúria menor que 30, ele está normal praticamente, né? Então você não precisa iniciar aqui, porque aqui é um paciente que, na verdade, esse estágio A1, ele só é um paciente que tem um risco aumentado. Então a gente vai orientá-lo para ele controlar sua pressão, controlar seu diabetes, controlar seu colesterol, nada mais que isso, tá? Então, nesses pacientes que têm ali até o grau 2, ou até uma filtração até 60, mas que tem uma albuminúria normal, a gente diz que é um paciente praticamente normal, né? Só que a gente orienta sempre ele, olha, você tem uma redução da filtração glomerular, então você tem que ficar atento com certas coisas, né? Com certos medicamentos que você não pode fazer, que são nefrotóxicos. Você não pode ter uma ingesta de uma dieta hiperproteica, que a gente pede para ele fazer uma dieta normoproteica. Então, a gente vai mais orientar esses pacientes, né? Que estão aqui no verdinho. No G1, o paciente que é G1A1 e G2A1, tá bom? Então, aqui, a gente só inicia se ele realmente tiver, assim, fatores muito fortes, evidentes que ele tem doença renal crônica, né? O paciente que é obeso, que é diabético descompensado, hipertenso, e ele ainda está aqui no G1A1, tu sabe que esse paciente, em pouco tempo, ele vai evoluir aqui para o A2, entendeu? Então, nesses a gente inicia logo de cara, né? Agora, um paciente que é super controlado, tá bem controladinho, a gente não inicia não, espera um pouco para iniciar, tá bom? Mas, resumindo, né? Qualquer nível de albuminúria, paciente fator de risco para doença renal crônica, a gente inicia IECA, tá? Vamos lá, o que mais? Alguém tem mais dúvidas? Professora, uma dúvida assim, bem assim, algo que eu estava passando e estava observando que ao longo dessas aulas e tutoriais, pelo menos ali na IRA, e na IRA principalmente, né, a creatinina e a ureia são pontos ali bem importantes com relação ao diagnóstico. Na síndrome nefrótica e nefrítica é mais a proteinúria. E agora aqui a gente foca bastante na albuminúria, né? Isso, albuminúria. Nesse conjunto da obra, a gente tem que ficar muito ligado em pedir os três, assim, proteinúria, creatinina e ureia e albuminúria, ou fica assim, a depender do diagnóstico, porque a gente pouco comentou aqui, por exemplo, na doença renal crônica, de alterações na creatinina, ureia, como a senhora falou, tem uma creatinina basal às vezes, a gente tem que tocar na alteração. Ficou meio confuso se vai estar muito aumentado ou muito diminuído. Isso para mim não ficou muito claro. Não, assim, basicamente, quando você está diante de um paciente que você acha que ele tem alguma alteração renal, vamos dizer, então, a gente vai fazer um rastreamento desse paciente para ver se ele tem alguma doença renal.
Então, basicamente, o que a gente vai pedir? Um EAS, um exame de urina simples, que a gente vai ver o quê? Esse EAS a gente já vai ver se ele tem hematúria, se ele tem proteinúria, se ele tem glicosúria, né? Se tem algumas alterações tubulares, você consegue ver no EAS. Você vai ver a densidade, você vai ver o pH, então a osmolaridade urinária, tudo você consegue ver no EAS. Então o EAS ele te ajuda a ver se é um paciente renal crônico, se é uma IRA, né? Se é um paciente que tem alguma glomerulopatia. Então o primeiro passo é o EAS. O segundo passo, você vai pedir os marcadores que a gente tem, né? Ureia e creatinina, certo? A gente ali determinar como é que está indo, né? E como você falou, o mais importante não é nem eu ter aquele valor naquele momento, é ter um basal e ter o atual, né? Para mim ver como é que está a evolução. Tanto no agudo quanto no crônico, vocês viram que a gente tem que ter um valor basal, para a gente ter uma ideia, né, de como que esse paciente está evoluindo, né? Se de uma forma aguda, se o paciente que hoje tem uma creatina 2, mas há um ano atrás ele tinha 2 de creatina. Então, ele é um renal crônico, mas que não é uma urgência, não é um paciente agudo que tinha uma creatina normal e de repente está com 2. Então, são quadros completamente distintos, né? Então, isso foi bem que você falou, que você frisou. O mais importante não é o valor pontual da creatina, é a elevação. Então, é sempre bom você ter uma creatina basal e uma creatina atual para você meio que tentar entender aí como que é o comportamento dessa creatinina, né? E geralmente o paciente tem, porque a creatina é um exame tão básico que qualquer exame que você vai fazer tem ureia e creatinina lá como marcador, né? Qualquer você vai fazer o famoso check-up, todo mundo pede, né? Hemograma, ureia, creatinina, isso aí já é bem enraizado aí. Apesar das pessoas não saberem interpretar, mas elas pedem. Então, o que mais? Então, o EAS, né? A gente vai pedir a ureia e creatinina, e aí nós vamos pedir o ultrassom, né? Para mim saber como que é a característica desse rim, se é um rim que com característica agudo, com característica crônico, ou se de repente é uma obstrução que não tem nada a ver aí com o rim, né? Então, o ultrassom é muito importante, além da proteinúria de 24 horas. Então, basicamente, são 4 exames que você vai pedir para ter uma ideia, né? Eu só sei que estou suspeitando que esse paciente tem alguma coisa renal. Não sei se é agudo, se é crônico, se é glomerulopatia, não sei de nada. Mas tu vai pedir esses 4 exames que vai te dar um norte, pelo menos, né? Vai te dizer se ele é um agudo, crônico, se é uma glomerulopatia, se é um cálculo, enfim. Ele vai te ajudar aí. Basicamente, esses 4 exames você tem que fazer para rastreamento de doença renal. Claro que não são só esses 4, né? Tem mais outros. Mas o básico, e que é de fácil acesso, você consegue, né, ter um acesso rápido, barato, a todos esses exames, né? Então, não é nenhum exame aí de uma dificuldade técnica, né? Não são exames caros, são exames super baratos que a gente consegue aí, com bastante facilidade ter acesso a eles. Bom, acho que foi isso, né? Eu consegui te responder. Sim, professora, conseguiu. Quem mais? Dúvidas? Doença renal crônica? Pode ser dúvidas de outras coisas também, tá, gente? Do rim, relacionadas ao rim. Se vocês querem tirar alguma dúvida, podem falar. Ninguém mais? Vamos ficar lá? Não, agora é aquela hora, né? Professora, eu não entendi muito bem por que a gente deve suspender o hipoglicemiante quando a taxa de filtração está menor que 30. Sim, a suspensão do hipoglicemiante é porque os hipoglicemiantes orais, a sua maioria, a excreção deles são renais, né? Nós iniciamos principalmente as sulfonilureias, né? Que são um dos pilares aí do tratamento da glicose, do diabetes, e as sulfonilureias, elas têm metabolização renal. Então, elas são filtradas e excretadas pelo rim. Então, como a gente vai ter uma redução da filtração glomerular, nós não vamos conseguir excretar nem filtrar, né, essa sulfonilureia, uma glibenclamida, uma glibenclamida, por exemplo, né? E aí ela vai ficar circulando mais tempo no organismo e o paciente pode evoluir com hipoglicemia, entendeu?
A metformina, né, nós também suspendemos com clearance menor que 30, porque apesar da metformina ter metabolização hepática, já é diferente, né, a metabolização dela, mas ela tem um risco de induzir esses pacientes à acidose lática. Então, paciente com uso de metformina com clearance menor que 30, vocês viram lá que a gente controla a acidose desses pacientes para evitar que eles tenham uremia, para evitar que eles evoluam com distúrbio mineral e ósseo. Se eu estiver fazendo metformina, eu vou estar contribuindo para a acidose desse paciente. Então, por isso, com clearance abaixo de 30, a gente suspende todos os hipoglicemiantes orais e iniciamos aí a insulinoterapia. Entendi. Professor, outra dúvida. A acidose nesse paciente renal crônico, ela é com um anion gap normal? Com anion gap normal do renal crônico. Ela pode, normalmente o anion gap está normal, mas pode também estar elevado, tá? Mas assim, caindo questão de prova, o anion gap normal. Tem mais? Ninguém mais? Então, agora é aquela hora, né, do que o padre fale, né? Fale agora, o cálice para sempre, hein? Ou até a prova, né? Então, últimos minutos, se vocês tiverem dúvidas. Até a prova, até o feedback. Ai, ai.